Roda de Conversa. Professor Júlio Garcia, né? Nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, ele é advogado. Ele é advogado, professor de Direito Ambiental, de Direito do Consumidor e Direito da Inovação Tecnológica do curso de Direito da UniOeste, campus aqui de Foz do Iguaçu. Entre outras tantas qualificações e formações, eu só resumi aqui mais duas. O Júlio Garcia é doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direitos Supra-Individuais pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Mas ele está aqui hoje por um outro motivo, por uma outra qualificação dentro da sua trajetória profissional. Ele é o coordenador do movimento de criação do Núcleo Oeste da Comunidade B no Paraná. E é sobre isso que nós vamos falar. Né? O Júlio, ele já esteve aqui no InovaCities, já fazem quase 2 meses, foi, salvo engano, no comecinho de agosto, para apresentar em primeira mão o Sistema B, né? Um movimento global que está redefinindo o sucesso na economia. Já são quase 10 anos desse movimento de empresas B no mundo, sempre com foco na economia inclusiva. E esse movimento tem ganho força aqui em Foz do Iguaçu, ao ponto de resultar, né, um dos primeiros resultados visíveis, assim, se assim podemos dizer, num evento super bacana que ele tinha anunciado um tempo atrás, e agora esse evento já está todo formatado, com programação, com data, local, e é sobre isso que o Júlio vem falar. Júlio, bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Alexandre, bom dia, ouvintes. É uma satisfação poder voltar aqui e voltar com boas notícias, né? O evento está realmente formatado, vai acontecer dia 11 de outubro, e eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente compartilhar um pouco do que é esse sistema, e especialmente acho que para o público empresarial, profissional, entender como ele pode fazer parte. Júlio, conta pra gente qual que é o nome do evento, né? Que evento é esse? Então, o nome do evento se chama Negócios com Propósito, o Sistema B no Oeste do Paraná. Então, essa ideia do propósito, que eu acho que às vezes a gente percebe isso como se envolver em algo maior do que nós mesmos, né? Então, quando a gente pensa num negócio com propósito, a gente imagina aquele negócio que ele alcança resultados ou ele está sintonizado com algo maior do que ele próprio. Então, mais do que você ter o lucro, mais do que fazer a venda, mais do que entregar o produto, ele gera algum nível de resultado que ele ultrapassa essa condição do indivíduo, da empresa, alcançando, por exemplo, a comunidade, alcançando o planeta, os trabalhadores. Então, é um negócio responsável, é um negócio ético, né? Então, o propósito, nesse sentido, é exatamente apresentar o Sistema B, que, como você bem colocou, ele é um movimento que surge há mais de 10 anos e que tem como diferencial, talvez até uma complementariedade nos sistemas de responsabilidade socioambiental que já estão aí atuando há mais de décadas. O diferencial do Sistema B é a certificação. Ele consegue trazer padrões de qualidade, de excelência na área de responsabilidade socioambiental, que permite às empresas não só terem uma comparação, um comparativo positivo entre si, mas ter mecanismos de mensuração dos seus impactos, de modo que isso sirva para o público, para a comunidade, como um mecanismo de transparência. Você realmente saber o que é que está sendo feito. Porque na área da responsabilidade socioambiental, lamentavelmente, como em todas as áreas que procuram, né, desenvolver qualidades e referências, surgem práticas que não são as mais adequadas e utilizadas apenas para fins de marketing. Então as empresas assumem um discurso responsável, mas na prática não adotam para valer esse valor, né? Então, uma das vantagens que a gente percebe no Sistema B é a capacidade muito bem elaborada já e sofisticada de certificar essas práticas, né? Então, o evento vem para apresentar isso um pouco, essa noção. E como é que é esse processo de certificação? Quem é que certifica? O rigor dele? Como Perfeito. É que funciona? Existe um sistema global hoje do Sistema B, ele tem a sede dele no B-Labs, que é uma organização sem fins lucrativos sediada lá nos Estados Unidos, mas o B-Labs ele tem representações de diversos países, são mais de 170 países já com empresas certificadas. Ele é um movimento empresarial, ele é um movimento privado, ele não é governamental. O objetivo são empresas, portanto, não é o governo, não são atividades de terceiro setor. E no caso do Brasil, existe uma diretoria executiva que atua no Brasil, e no caso do Paraná,
já existe uma comunidade B no Paraná. Então, a comunidade B são as empresas e aqueles que fazem parte do sistema B no caso do estado do Paraná, e que atuam nessa condição de facilitar, intermediar o processo da certificação, mas ela sai pelo B-Labs. E o processo de certificação, ele começa, a primeira etapa é a empresa fazer uma autoavaliação, e existe uma ferramenta gratuita online que o Sistema B oferece, que permite, então, a empresa fazer uma primeira avaliação dela, tem uma avaliação rápida, resolve-se lá em meia hora, mais ou menos, que são algumas perguntas, e depois a empresa pode fazer o questionário completo, pode levar até 90 minutos para ela responder, e esse questionário, inclusive, como eu falei, ele é gratuito, ele permite que a empresa tenha uma visão dela, ele é privado, ninguém tem acesso aos dados, né? E se ela tiver pelo menos 80 pontos de 200, que são o máximo para se obter, então de 200 pontos no total, ela fizer pelo menos 80, compreende que ela está habilitada a solicitar uma certificação. Se ela não tem os 80 pontos, a ferramenta ajuda ela a entender quais são os aspectos da gestão dela que poderiam ou precisam ser melhorados. Então, ele é um processo contínuo de aprendizagem e de melhoria. Então, a empresa que preenche esse sistema e tem interesse, ela entra em contato com o Sistema B, no caso do Paraná, portanto, com a Comunidade B Paraná, e solicita o início do processo de certificação, que aí tem várias etapas, com a apresentação de alguns documentos. E dessas questões todas, o sistema, inclusive, em determinados momentos, ele faz aleatoriamente a escolha de 8 principais pontos que a empresa deve comprovar. Então, a intenção com isso é que a empresa esteja preparada a demonstrar a efetividade, né, daquilo que ela está apresentando em todos esses aspectos. Júlio, tu comentou antes sobre uma questão que, de certa forma, me incomoda, né, que é essa questão do marketing. Uhum. Né, muitas empresas acabam fazendo alguma outra ação muito por conta do marketing, né, daquilo que as pessoas até comentam, gasta de repente, um exemplo, R$1.000 numa melhoria e 5.000 numa publicidade dessa melhoria. Uhum. E agora você fez esse paralelo que tem aspectos, né, tem regras, tem pontos, e inclusive são 8 que podem ser escolhidos de forma aleatória, mas que podem ser interpretados como os principais no começo do processo. Então, eu queria que você destacasse, assim, explicasse um pouco a complexidade do sistema, mas de uma forma simples. Quais pontos, por exemplo, podem ser auditados? Auditados ou certificados. Certificados, né? É uma boa questão mesmo, Alexandre. Eu acho que, como eu falei, é nesse sentido que a gente percebe o Sistema B com esse diferencial. O sistema, ele adota várias dimensões de avaliação. Então, começa com os trabalhadores, com os próprios consumidores, ou a comunidade, porque ele amplia. Então, o que a empresa faz com relação à política de preços, política de salários, carreira, benefícios, possibilidade desse trabalhador fazer parte do quadro ou ter ações da empresa, planos de aposentadoria, tem uma série de aspectos que são colocados como mensuração. Depois você tem na área da comunidade, qual é a inserção dessa empresa na comunidade que ela está? Como é que ela gera empregos para, por exemplo, pessoas mais vulneráveis? Como é o tratamento dela para a equidade de gênero? Como é que ela trabalha, por exemplo, com ações sociais? Ela auxilia alguma organização? Ela valoriza o trabalho voluntário dos seus empregados? Ela tem uma prática, por exemplo, de colocar o mesmo valor que os seus funcionários estão doando voluntariamente para uma causa? São esses tipos de ideias que podem ser mensurados. Agora você veja, trabalhadores, consumidores, comunidade, meio ambiente, as práticas de sustentabilidade ambiental. E aí entra um aspecto que eu queria destacar que eu acho que ajuda a responder a sua pergunta. A área de governança e transparência. Então, o sistema ele premia quando o modelo de negócio é feito ou é preparado para gerar um impacto positivo. Olha só a diferença. É mais do que você ter uma responsabilidade de não causar danos, de não causar problemas, e só de ter essa consciência, essa empresa já merece, sim, o nosso respeito, mas o sistema vai dar uma nota a mais para que a empresa possa ter um impacto positivo na sociedade. E ela faz isso por meios de instrumentos de transparência, quer dizer, você tornar público aquilo que você faz, mas também o que você não faz, é essencial. Então, a transparência do negócio, ele acaba servindo, inclusive, eu não diria como um antídoto para esse marketing que a gente chama de greenwashing, né? Esse marketing que, na verdade, só quer ganhar em cima da notícia. Mas ele serve principalmente para gerar uma educação, porque aí o público consegue entender o que uma empresa passa, as dificuldades e também o que ela está fazendo para valer, né? Diferencia o joio do trigo, como a gente fala, porque você começa a entender que existem empresas que estão realmente tendo uma adoção de prática para valer.
E eu acho que gera para a própria empresa uma responsabilidade maior, porque a hora que você tem que tornar transparente aquilo que você faz, naturalmente você precisa estar cuidando daquilo com mais atenção, né? Então, eu te responderia assim que o mecanismo é feito de tal modo que essas dimensões se complementam. E não adianta ter uma nota muito boa só numa das dimensões, você tem que conseguir ter uma boa nota em todas. Nesse sentido, eu vou te fazer uma provocação. Lógico. Hoje nós já temos alguns institutos, algumas espécies de certificações, várias certificações, na verdade, né, as próprias ISOs, e entre outras normas. Daria para dizer, então, que o sistema B é um... Só que elas são segmentadas, né? Como você falou. Algumas são ambientais, outras Isso. são responsabilidade social, outra é questão do trabalho, cumprimento da legislação trabalhista, entre tantos outros aspectos, ambiental. O sistema B, ele, digamos, ele é uma somatória de todo esse processo, não dessas, porque é algo na estrutura de organização totalmente diferente, não vinculada. Mas digamos que ele é uma somatória de todos esses processos? Essa é uma das qualidades do sistema B, ele tem uma abrangência de todas essas dimensões em conjunto. Então, acho que isso é um diferencial, realmente. E ele só funciona uma vez, quer dizer, só poderia certificar uma vez que tiver pontos, né, ou cumprimento em toda a totalidade, não só em um aspecto. Não só em um aspecto, exatamente. Então, uma empresa B é uma empresa que adota modelos de negócio, práticas de gestão e de relação com comunidade, planeta, trabalhadores, que demonstram impactos positivos. Por isso que é uma proposta de mudança da economia e da forma de lidar com os negócios, tá? Então, não daria para a empresa, por exemplo, cumprir todas as regras no sentido na questão ambiental e não cumprir na questão trabalhista, por exemplo. Exatamente, não tem como. Ela não consegue a certificação. Agora, é comum que a empresa que inicia esse tipo de processo, ela se pegue tendo dificuldades numa das áreas, né? E também é comum que ela tenha uma nota maior, eventualmente, numa das áreas e não da outra. E ela possa até ser certificada, se ela tiver já práticas, vamos dizer assim, mínimas, né? Naquela área, por exemplo, ambiental. O que é interessante é que a comunidade B que se cria, ela acaba favorecendo a melhoria dessas práticas. Porque você entra dentro de um ecossistema de empresas que tem aquele mesmo propósito e existe um sistema até de colaboração que acaba sendo criado. É bom também frisar que ele não é um sistema que compete com as certificações ou com essas outras formas de parâmetros, né? Sim. Pelo contrário, quando uma empresa ela tem, por exemplo, uma certificação, uma adequação à ISO 14.000, à ISO 20.000, ela está, na verdade, já adotando práticas que vão ser reconhecidas numa certificação como o Sistema B. Existem certificações que trabalham uma dimensão mais ambiental, existem outras que são trabalhistas, e todas elas são válidas, porque o objetivo é tornar transparente e parametrizado, né? Você consegue ter um padrão entre as empresas. Então, quando a gente traz essa proposta para se discutir e compreender o Sistema B, ele é uma referência, por isso que o evento vai falar de negócios com propósito, porque um negócio com propósito não precisa estar necessariamente certificado, mas, por outro lado, quando a empresa ela assume essa possibilidade de estar certificada, no mundo que a gente está vivendo hoje, isso é exemplo. Então, é importante que ela tenha a capacidade de dar voz a esse propósito. E ela ser uma empresa B auxilia nesse sentido. E ela pode ser desde uma pequena empresa, 5 funcionários, a uma empresa de capital aberto, como, por exemplo, a maior empresa B do mundo hoje ainda é a Natura, que é uma empresa brasileira. Então, é uma certificação que exige um nível de complexidade de processos muito grande. Para você, o que é um negócio com propósito? O negócio com propósito é aquele negócio que ele ultrapassa as dimensões convencionais de se gerar lucro, resultados para os próprios negociadores, resultados imediatos, e passa a ser um propósito que atinge o planeta, a comunidade e o longo prazo. Então, ele coloca aquela ação, aquela venda, aquela inovação, às vezes comercial, num contexto que é muito maior do que o próprio negócio em si. Então, você começa a enxergar que a empresa que muda um processo e começa, por exemplo, a separar o resíduo e dar um destino adequado para esse resíduo, ela está se somando a um movimento mundial. Agora a gente acabou de ter uma greve mundial para a proteção da questão da crise do clima, que aconteceu aí na sexta-feira passada. Esse é um movimento que ele é simbólico, mas ele tem uma efetividade interessante, porque ele conseguiu, pela primeira vez em termos de história, reunir tamanha quantidade de pessoas, me parece que foram mais de 4 milhões de pessoas estimadas, por todo o mundo. Então, na hora que uma pessoa adere a um movimento como esse, ela se sente parte de algo maior.
Mas mais do que se sentir, ela faz parte de algo maior. E como a gente está tendo aí muitas notícias, às vezes, ruins, porque hoje, né, a velocidade da informação nos traz todos os tipos de informação, nós temos a capacidade de dar esses bons exemplos e sintonizar com aquilo que é mais ético, correto. Eu acho que é uma capacidade fenomenal que o sistema traz, o sistema B e os negócios com propósito. Então, o negócio com propósito está dentro desse slogan, que é um dos slogans do movimento, do próprio evento, que é redefinindo o sucesso da economia. Exatamente. O que é ter sucesso na economia? O que é sucesso? Né? Exatamente. É fechar com né, um balanço com lucro, é vender mais, é acabar com seus concorrentes, né? Acabar com seus concorrentes é pesado, hein? Pois é, mas o que é sucesso? Porque muitas vezes é isso, é você conseguir hegemonia de mercado, supremacia. Não é? Supremacia. Então você começa a entender agora que o sucesso é, sim, o negócio ele gera lucratividade, porque a base do lucro no sistema capitalista é você conseguir gerar resultados, mas você também observar assim, qual foi o impacto necessário para eu gerar esse resultado? Essa é a primeira pergunta. Então você olha para trás, depois você olha, o que esse impacto vai gerar de positivo para frente? Nas pessoas, por exemplo. Então, o Ben & Jerry, que é uma empresa multinacional, a Unilever adquiriu, e é uma empresa B certificada, né? Ela produz aqueles sorvetes. Até no Brasil eles estão sendo vendidos. O que é interessante da Ben & Jerry? Ela passou a adotar, por exemplo, como prática de salários, pagar acima do mercado. Porque ela não está preocupada simplesmente no valor do salário mínimo, mas vamos dizer assim, numa justiça econômica com o pagamento de salário. Quer dizer, o seu funcionário, ele tem condições de ter uma vida digna, de ter uma vida que vai tirar ele, dependendo do caso, até da marginalidade, da pobreza, em alguns casos, elevar ele até a capacidade de viver melhor, com saúde, com qualidade. Então, isso é um tipo de abordagem nova, né, que reconfigura completamente o sistema. Muitas empresas estão fazendo isso, vêm fazendo isso, e, portanto, uma certificação como essa, ou uma discussão como essa, traz isso à tona, isso mostra que é possível, e que isso não gera prejuízos ou um balanço negativo. Nesse sentido, uma nova provocação. É possível alcançar esses patamares em cenários de extrema competitividade, em alguns momentos em cenários de crise, de dificuldades? É possível? Olha, os fatos mostram que sim, e eu acho que mais do que ser possível, o que eles mostram é que as empresas que têm práticas sustentáveis, elas são mais resilientes às crises. Ou seja, você não simplesmente sobrevive, mas sobrevive mais do que as empresas que não têm esse tipo de adoção de prática. Eu acho que tem um aspecto até aí um pouco filosófico, porque a sustentabilidade implica exatamente em ter algo que permanece para o futuro. A sustentabilidade não é simplesmente a separação do lixo. A sustentabilidade é um modelo de negócio que pereniza, que fica. E você não consegue manter um negócio que, por exemplo, sacrifica as pessoas, no sentido de pagar salários ruins, de manter uma rotatividade de empregados, de não qualificá-los, por exemplo. Ou a comunidade. Uma empresa que causa mal para sua vizinhança, ela não vai conseguir permanecer ali por muito tempo. Ou ela nunca vai conseguir gerar e aderir de fato uma imagem que seja favorável aos seus produtos e serviços. Isso é extremamente óbvio, né? Quando a gente fala. Na prática, o que acontece às vezes é a capacidade de você transmitir aquela mensagem, muitas vezes pela propaganda ou publicidade, né? Vamos dizer assim, camuflada. Então, Sim. Você não vê aquilo. A hora que uma empresa chega e diz assim, olha, eu estou agora te mostrando como funcionam as coisas, você tem condições de começar a comparar com as demais e fazer escolhas conscientes. Então, hoje no mundo, existe um movimento que ele é fenomenal e que o Brasil, a gente sempre está alguns anos, às vezes décadas, um pouquinho atrás. Mas com a velocidade dessas transformações, a gente não vai se surpreender se, às vezes, muito rapidamente isso começa a acontecer no Brasil, que é o consumidor tomar decisões de produtos, de serviços com base nos valores, na escolha de como a empresa trata o planeta, a comunidade. Falando especificamente das empresas, Júlio, tu citou algumas empresas de abrangência nacional. Fala um pouco, então, das empresas certificadas no Paraná e já puxando para os palestrantes que vão estar agora no dia 11 de outubro, né, na Uniamérica, para apresentar um pouco mais sobre o Sistema B. Então, o Paraná hoje está com 5 empresas já certificadas e dezenas de empresas em processo de certificação. Pode falar quais são elas. Então, as empresas são, por exemplo, Rent a Cars, que é uma empresa de aluguel de veículos. Tem uma empresa que trabalha com bebidas. Tem empresa que trabalha com editora de livros. Tem a empresa que trabalha também com
como é que chama aquele processo? Eu já vou me recordar o nome de todas. Mas é na área de serviços de contabilidade, serviços administrativos, e existe, na verdade, uma coisa que eu acho que é interessante para o evento, que é que nós vamos trazer para cá não só as empresas paranaenses, mas empresas de diversas áreas do Brasil que tenham relação com as práticas de mercado aqui de Foz do Iguaçu e região oeste. Então, por exemplo, o Cambará Hotel, Cambará Eco Hotel, que é uma empresa certificada, ela está lá no Rio Grande do Sul. Então, o gestor da área de sustentabilidade do hotel, que acompanha o processo de certificação, ele vai estar aqui com a gente. Então, dessa mesma forma, nós estamos agora confirmando com algumas empresas a participação delas no evento. O próprio Grupo Cataratas, que hoje administra aqui o Parque Nacional, é um grupo que tem aí, enfim, né, gestão de parques e áreas em vários lugares do Brasil, está em processo de certificação. Eles têm uma expectativa até o final do ano de estar obtendo essa certificação. Eles vão também falar um pouco do case deles. Então, o objetivo do evento, Alexandre, é mais do que a gente simplesmente ficar falando sobre as grandes vantagens do sistema B, como ele funciona, é permitir ao empresário que tem interesse em entender melhor isso, fazer perguntas a quem está fazendo. E preferencialmente no seu setor econômico. Então, por exemplo, a rede hoteleira de Foz está mais que convidada a compartilhar desse momento para entender como funciona. E entender, assim, quais são as vantagens efetivamente que o Hotel Cambará encontrou por estar certificado como uma empresa B. Nós sabemos que muitos dos hotéis aqui de Foz já adotam práticas de sustentabilidade. Isso faz parte já dos seus modelos de negócio. Então, será que é interessante aderir a esse movimento e você ter lá, por exemplo, uma certificação que ela é reconhecida internacionalmente pelo hóspede que vem de qualquer país que já tem sistema B funcionando? E o evento, então, além dessas empresas que vão apresentar os seus cases e vão permitir essas rodadas de conversa, ele vai ter uma apresentação com a Tatiana Mendizabal. A Tatiana, ela é da diretoria executiva do Sistema B lá de São Paulo. Então, a fala dela vai ser uma fala de apresentação um pouco mais profunda, técnica, sobre o que é o Sistema B. E um dos vice-líderes, né, da comunidade B Paraná, que é o Paulo Cruz Filho, também vai estar com a gente para falar um pouco de como esse movimento está acontecendo no Paraná. E aí, finalmente, a gente vai entender um pouco melhor a lógica de criar essa rede, negócios com propósito, e o próprio núcleo do Sistema B aqui no oeste do Paraná, para a gente poder, enfim, montar aí um grupo de pessoas, profissionais, interessados em continuar com o movimento. Acho que esse é o propósito dessa palestra, desse evento, Alexandre, é a gente trazer juntos profissionais, empresas que já estão sintonizados com essa ideia. Essa é basicamente a ideia desse momento. E a partir daí, esse grupo vai começar a promover mais eventos, mais conversas e provavelmente mais certificações na região oeste. Esse grupo aqui no oeste do Paraná, esse núcleo, né? Ainda que não tenhamos empresas em processo de certificação, mas pelo que eu entendi, não tem empresas certificadas. Mas já tem quantas empresas envolvidas, quantas pessoas? Olha, uma coisa que foi muito interessante é que quando essa proposta chegou, por exemplo, à CIF, e ela foi encaminhada ao núcleo de sustentabilidade da CIF, ali são diversas empresas que participam. E automaticamente as empresas entenderam a proposta, muitas já conheciam, inclusive, o Sistema B de outras oportunidades, e abraçou a causa. Então, a gente já tem ali um núcleo com diversas empresas. Depois nós tivemos o apoio tanto do CODEFOS como do CODETRI, o Conselho de Desenvolvimento Econômico da Região Trinacional. Porque o CODETRI já, inclusive, teve contato com o Sistema B paraguaio, que tem 27 empresas certificadas no Paraguai. O Brasil tem mais de 180 empresas e no mundo mais de 2.900 empresas certificadas. Mas o fato é que, com o apoio dessas instituições, por exemplo, nós estamos com o apoio do SEBRAE, aqui da região oeste, eu já falei da CIF, do CODETRI, a própria Uniamérica, a Unioeste, que são faculdades, universidades representativas, também estão participando, e o COMAF, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, também está patrocinando e apoiando, e também o Parque das Aves, que é um parque privado, também fez questão, ele procurou a gente como organização para fazer parte do processo, para patrocinar o evento, mostrando que ele tem, por exemplo, interesse em se certificar, porque já tem uma vinculação muito forte com a sustentabilidade, né? E eu não posso deixar de falar do Concept Design Hostel também, da Cíntia Braga, que também está apoiando, porque também tem interesse. Então, se eu começar a citar são muitas empresas, e isso a gente está falando só porque o evento está acontecendo em Foz. Nós tivemos um contato com o Oeste em Desenvolvimento, o Sistema Regional de Inovação, que alcança 52 municípios, e a gente sabe que tem muitas empresas da região que querem também participar. Então a proposta é que esse evento, essa lógica de conversas, ela siga em várias outras regiões aqui do Oeste,
para permitir que mais empresas façam parte do movimento. A gente já vai para o nosso intervalo daqui a pouquinho, mas antes, só comentando, você falou sobre, citou algumas empresas, né, o Parque das Aves, a Catarata S.A., o Concept, lá da Cíntia, e a gente vê, pela postura dessas empresas, realmente boas notícias sempre vindo delas, né? Não só na parte sustentável, na parte de meio ambiente, mas também na parte da relação, né, do vínculo trabalhista com seus funcionários e também em questões que envolvem a própria comunidade, que às vezes extrapola a questão empresarial, mas a gente percebe posicionamentos dessas empresas, pelo menos dessas três que você citou, como posicionamentos, digamos assim, coerentes com a vida moderna. Exatamente, Alexandre. Por isso que eles não só estão fazendo parte aqui desse evento, mas têm interesse na causa, no movimento. Então, ó, a intenção é muito forte. A intenção do negócio, a intenção da empresa, ela é muito séria. E quando você vê um alinhamento da intenção com a prática, a gente só vai ter um novo sucesso, esse sucesso novo da economia que a gente está falando. Estamos aqui com o Júlio Garcia no nosso Roda de Conversa, falando sobre o Sistema B e sobre o evento Negócios com Propósito. O Sistema B no Oeste do Paraná, programado para o dia 11 de outubro, pouco tempo, daqui a umas 2 semanas, é isso, Júlio? 2, 3 semanas, exatamente. 2, 3 semanas, eu sou ruim de conta. Júlio, a gente estava falando sobre a questão das empresas e propósito e também alguns cases, digamos assim, algumas empresas que irão participar. Eu queria que você comentasse um pouquinho se esse Sistema B, a implantação, a certificação, né, o cumprimento de todas essas regras, dessas questões, ele também é uma forma de inovação, né? Como é que o sistema, a comunidade encara essa questão da inovação e do empreendedorismo e essa relação com o Sistema B? A gente pode dizer que olhar para premiação, para valorização da ética, da transparência, da governança, do respeito ao meio ambiente, às pessoas, se tornou algo inovador no contexto que a gente vive. Eu acho que assumir essa responsabilidade para valer, sem dúvida que é uma das grandes inovações que a gente pode ter em modelos de negócios. Como eu falei antes, o sistema ele vai além da mera certificação da não produção de impactos negativos. Ele propõe uma mentalidade, isso é importante, é uma mudança de paradigma, de modelo de gestão de negócios, em que a empresa assume um papel de produção, de geração de impactos positivos para a comunidade, para a sustentabilidade. Então você não olha mais para dizer, olha, o que eu não estou fazendo de mal? O que eu posso fazer que vai contribuir para gerar algo mais positivo nessa situação? Esse desafio gera dentro da empresa uma necessidade, uma valorização, e eu acho que até é irresistível para a empresa inovar. Ela precisa gerar inovação o tempo todo agora nas suas práticas, nos seus processos. Porque ela pode olhar para os exemplos das grandes empresas, das demais empresas B ou das empresas que estão atuando com propósito. O que isso é o que fortalece a comunidade. Mas cada negócio, cada situação é diferente, cada empregado tem uma vida diferente. Então você conseguir olhar para si próprio, como negócio, como empresa, e entender os seus impactos e a partir disso começar a revisitá-los e gerar esses impactos positivos, é inovador. Então eu acho que a sustentabilidade ela tem essa característica, né? Ela produz, ela fomenta, ela inspira mudança, ela inspira inovação. Então acho que esse, sem dúvida, é um dos motes desse processo. Nesse sentido, relaciona para a gente, desenha mesmo, né? Quais são os benefícios e as oportunidades para as empresas B? Pois é, eu vou até aproveitar para fazer aqui a divulgação de um livro, que é o Manual da Empresa B. Ele está traduzido para o português e ele foi escrito pelo Ryan Honeyman. O Ryan, na verdade, é um consultor americano que trabalha na área de responsabilidade socioambiental por muito tempo e ele decidiu escrever esse manual que explica exatamente como usar os negócios como força para o bem. É uma espécie de guia mais simplificado, uma visão geral do Sistema B. No Paraná, exatamente a editora Voo, que é uma editora certificada, que está publicando este livro. Então, não é muito difícil de você localizar e encontrar a editora Voo, de voar mesmo, Voo. Basta procurar aí na internet e vocês vão localizar. Então, uma das questões que esse livro traz é exatamente entrevistas com empresas mostrando cada um desses aspectos de vantagens. A gente pode enumerar alguns. Por exemplo, o fato de que você atrai talentos. No mercado atual, principalmente os mais jovens, eles buscam trabalhar não só mais como uma forma de sustento. Existem pesquisas feitas recentemente que mostram, por exemplo, o nível de falta de engajamento do funcionário com a empresa. Então, cerca de 87% dos
funcionários não encontram um sentido, não estão enganjados com aquela atividade que eles estão fazendo. E existe um percentual ainda maior, chega a dar quase, desses 87%, cerca de 20%, que jogam contra a empresa, jogam contra o negócio. Quer dizer, eles não só não estão satisfeitos, como estão jogando contra. Então, se você pegar 10 funcionários, você vai ter lá 2 que estão comprometidos, um que está remando contra e o restante que, como diz, né, vai para um lado ou para o outro conforme o momento. Então, quando você olha para esse cenário, a gente começa a ver hoje uma modificação da própria visão do trabalho. As pessoas não querem simplesmente mais trabalhar, elas querem ser felizes no trabalho. Elas querem encontrar um propósito também no trabalho. Inclusive, gera muitas vezes uma busca pelo próprio negócio, pelo food truck, pela consultoria privada, a pessoa abre o próprio negócio, porque ela quer autonomia. No fundo, o que a gente busca é uma autonomia, você poder exercer aquilo que lhe dá satisfação. Se a gente segue essa lógica, dessa mudança de forma de ver o trabalho, o que uma empresa B certificada faz? Ela está divulgando ostensivamente para todo mundo qual é o seu propósito. Portanto, as pessoas que querem se alinhar a esse propósito vão querer trabalhar nessa empresa, porque elas vão se reconhecer como uma empresa que trata bem funcionários, ou que está tratando bem os pássaros, ou que está tratando bem determinados problemas sociais muito característicos. Então, por exemplo, essa é uma das grandes vantagens, mas a gente pode listar várias outras. Ela pode aumentar a credibilidade dessa empresa, ela ganha força no mercado que ela está trabalhando, ela faz parte de uma comunidade onde ela compartilha dos seus valores. Isso é muito importante, você não está sozinho, ilhado na defesa de um valor que a empresa está difundindo. Óbvio que vai gerar cobertura de imprensa, você viu que aqui a gente, só por estar falando do negócio, a gente citou nome de empresas, e naturalmente a gente vai associando valores a essas empresas. E tem um benchmarking, né, ou benchmarking de melhoria para o desempenho, pode atrair investidores. Hoje, o próprio sistema B, nos Estados Unidos e em alguns outros países, o sistema dele de avaliação, que a gente estava mencionando, que é uma plataforma gratuita, ele tem um outro módulo que é utilizado como mecanismo para fundos de investimento. A nota que a empresa obtém nesse sistema, ela é utilizada para fins de qualificação para investimentos de impacto. Então, você tem essa vantagem também, né? E uma que eu acho que é fantástico, que é proteger a missão da empresa para o longo prazo. Porque hoje a gente tem muito comumente surgindo aí as novas empresas na área de inovação, as startups, né, que são essas empresas que têm uma capacidade de gerar impacto muito, muito rápido conforme ela cresça. Elas têm um desafio. Se a empresa nasce com um propósito e ela cresce, ela vai ter investimento de fundos, ela vai ter, às vezes, o capital aberto, abrindo, ela vai ser incorporada por outra empresa, isso é muito comum, outra empresa compra. A gente tem algumas gigantes que estão passando por isso. Né? E aí, o que acontece? Como é que essa empresa vai proteger exatamente a missão e os valores que ela tinha, o seu propósito? Ao se tornar uma empresa certificada, ela consegue fazer isso. E aí eu te dou 2 exemplos rápidos. A Natura adquiriu a Avon, e ao fazer isso, a Avon está se conformando para se tornar uma empresa B. E os fundadores do B-Labs, 3 americanos, eles tinham exatamente uma fábrica de tênis, que era tênis esportivos lá no início dos anos 2000, e ao venderem a empresa passaram exatamente por esse problema. Foi isso que os inspirou a criar o B-Labs como um mecanismo que protege as missões, enfim, os valores dessa empresa. Depois você vai economizar dinheiro, porque ao adotar práticas de sustentabilidade, de melhoria, naturalmente você vai ver ganhos em diversos setores, isso já não é o sistema B quem está trazendo. E eu acho que faz parte desse movimento global. Você está antenado, você está no movimento que está acontecendo agora. E eu acho que isso é uma coisa também fantástica. Falando em antenado, o Fernando Carlos está antenado lá. Já colocou na nossa live o manual da empresa B. Ele colocou o link para quem quiser ter mais acessos ao livro. É editoravoo.com.br/produto/o manual da empresa B. Aí só colocar o hífen. Fantástico, o Fran está aí sempre antenado. Então vou repetir. editoravoo.com.br/produto/o. Aí tu coloca o hífen só, ouvinte, o manual da empresa B. Mas entra no Facebook, vai na Rádio RCI, tá lá o comentário do Fran, já com o link certinho pra gente. Voltando ao evento aqui, Júlio. Qual que é o formato, né? O público vai poder interagir, fazer perguntas. Sim. Como é que vai ser ali? Vão ser palestras rápidas? Como é que vai ser essa dinâmica? A ideia é exatamente essa. A ideia é um espaço voltado para empresários, para profissionais, consultores, gerentes, diretores de empresa. É óbvio que a gente vai alcançar aí provavelmente alguns estudantes, alguns pesquisadores, mobilizadores que são de várias áreas.
Mas o foco é permitir aquele que toma decisões ou que está envolvido com essa área nas empresas ter um contato direto com quem faz. Nós percebemos, por exemplo, numa experiência no Núcleo de Sustentabilidade da CIF, que ao trazer a temática e estudarmos um pouco de como ela funciona, começam a surgir dúvidas. Mas como é que eu certifico isso? Como é que eu apresento esse documento? Será que eu estou seguindo o caminho certo no processo aqui da avaliação que o sistema traz? Quando eu vou conversar isso, eu sou consultor, eu vou apresentar isso para o meu cliente que é uma empresa. Quais são de verdade as vantagens que ele vai ter no setor dele? E quanto tempo demora? Qual é o custo que isso pode ter? Ou como é que é esse investimento para se tornar certificado? Esse tipo de pergunta é muito comum. Então, nesse espaço, a vantagem é que você vai estar de frente com essas empresas, num ambiente, sim, informal. O objetivo é que essas primeiras palestras sobre o Sistema B não durem mais que 40 minutos. Então, é exatamente para já em interação, fazendo perguntas, tirando dúvidas de como funciona, por que é assim. E, na sequência, o case. Depois que a gente tiver os cases dessas empresas, nós vamos para um jantar por adesão, inclusive, no qual essa conversa continua num ambiente também informal. Lembrando que o evento tem inscrições gratuitas, só que as vagas são limitadas por causa do espaço. Nós recomendamos, se você está ouvindo, tem interesse, está na empresa, conversa lá com a diretoria, com todo o setor da empresa que está atuando e se inscrevam. O site para inscrição é negócioscompropósito.org. Então, www.negocioscompropósito.org. Lá tem mais detalhes da programação, dá para ver as empresas que estão vindo. Nós estamos atualizando isso a cada dia, porque nós temos algumas empresas grandes que nós convidamos, que estão para confirmar a vinda. E lá, inclusive, nós estaremos em breve com uma rede que vai ser criada, uma rede social própria do Negócios com Propósito, onde as pessoas interessadas vão poder continuar essa conversa e essas conexões mesmo durante ou após o evento. Então, a proposta desse site, Negócios com Propósito, é servir de ponto de encontro, né, para que todos os interessados da nossa região oeste possam interagir. Eu acho que esse é o serviço. O jantar é por adesão, e aí tem um custo, está lá no site, mas aí a pessoa paga na hora e é opcional. Mas as inscrições são gratuitas. As inscrições são gratuitas, é só entrar... propósito.org e fazer exatamente. Até porque tem que fazer rápido, porque as vagas são limitadas. São limitadas. Nós temos aproximadamente 150 lugares e nosso objetivo é lotar o quanto antes com as pessoas que estão interessadas em discutir o tema. Será lá na Uniamérica, no antigo cinema, é isso? Isso, do lado do antigo cinema. A gente vai estar num auditório um pouco menor, exatamente para ter uma proximidade maior. Então é na Uniamérica, a partir das 18h30 a gente já começa a receber as pessoas e às 19h nós começamos as falas. Certo. Júlio, antes de a gente caminhar para a nossa reta final aqui, só vou dar 2 informes de 2 outros eventos aqui, antes de passar para as suas considerações finais. Quero colocar aqui o primeiro jantar Baile Rosa, que é um evento promovido pela FEComércio, né, todo o sistema da FEComércio, com o apoio da CIF também. Então, esse evento vai ser no dia 25 de outubro, e terá 25 de outubro, às 20 horas, né, às 8 da noite, e terá toda a arrecadação, toda revertida para a compra de cadeiras para os acompanhantes de pacientes internados no setor de oncologia do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Então, é um evento para arrecadar recursos, né, arrecadar dinheiro, para comprar cadeiras para acompanhantes de pacientes internados lá na oncologia do Costa Cavalcante. Então, dia 25 de outubro, às 8 horas da noite. São várias entidades e organizações, e será lá no espaço da Quinta das Marias. Os interessados podem procurar a CIF, e lá a gente vai ter mais informações também no site da CIF e aqui no site na fanpage da RC. Outro evento, só lembrando, a gente já noticiou aqui, é o Fórum Ibero-Americano, acontece nesse dia 26 e dia 27 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu. Então fica um lembrete para quem quiser participar ainda. É um sistema de garantia e financiamento para pequenas e médias empresas. São outros 2 eventos que a gente acompanhou, tanto como a conferência da AMPEI, né, a gente já citou aqui, a Mariângela já está com o processo, o InovaCity, inclusive de sorteio dos ingressos, também no dia de 25 a 27 de setembro, lá no Rafael Palace, a conferência da AMPEI de Inovação 2019. Júlio, nossa reta final aqui. Primeiro, agradecer a sua presença novamente, e reforçar
nessas considerações finais suas, esse convite para a comunidade empresarial participar do evento. Eu acho sim, Alexandre, é bom deixar claro, dizer que esse é um movimento apolítico, apartidário, um movimento que não tem em si fins lucrativos, de promoção de nada, de nenhuma coisa que não seja esse valor de compartilharmos uma responsabilidade por onde a gente vive. E eu acho que falar um pouco sobre essa temática do propósito, é isso que está nos unindo nesse movimento. É nesse sentido que eu preciso agradecer a RCI por essa abertura, esse apoio, a própria CIF com o Núcleo de Sustentabilidade, preciso agradecer a Uniamérica que nos recebeu para realizar esse evento, a própria UniOeste, o Codetri, o Sebrae, que entendeu a importância e também está apoiando o movimento, o Comaf e a EVA, empresa de tecnologia que está nos dando todo esse suporte tecnológico. Os patrocinadores que aderiram, que é o Parque das Aves, o Grupo Cataratas e o Concept Host Design Hostel, né, o hotel, e dizer ainda que nós temos que agradecer o próprio Sistema B, Brasil, a comunidade B Paraná, que estão acreditando aqui no Oeste do Paraná, estão vindo até aqui para falar um pouco sobre esse evento. Então, muito obrigado, estejam todos lá. negócioscompropósito.org.